o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acabou de fazer outra declaração importante, na qual anunciou uma atualização sobre seu ultimato ao ditador Putin e os rumores sobre a cúpula planejada de Trump, Putin e Zelensky. E também explicou exatamente qual era. Ele apresentou a Putin as condições para um encontro rápido entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. Além disso, Donald Trump respondeu se o seu prazo ainda está valendo e se amanhã, dia 8 de agosto, devemos esperar sanções severas contra a Rússia e seus parceiros, como ele prometeu. Ao mesmo tempo, o representante especial do presidente dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, teve uma longa conversa com os conselheiros de segurança nacional da Ucrânia e de vários países da OTAN. No entanto, eles não conseguiram resolver tudo hoje, então as negociações continuarão amanhã. Mas já existem alguns detalhes aqui que definitivamente valem a pena serem divulgados. Mas o sinal de que as negociações continuarão amanhã indica que há grandes dúvidas de que amanhã, 8 de agosto, Trump realmente imponha as tarifas e sanções prometidas. Mas vamos analisar as principais declarações de Donald Trump hoje e o que mudou nas últimas horas. Meu nome é Alexei Petit. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pet News. O link está na descrição do vídeo. Então, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, fez novas declarações na Casa Branca na noite de 7 de agosto. Primeiramente, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, comentou se continua valendo o prazo final que ele deu ao ditador russo Vladimir Putin para o cessar-fogo na Ucrânia, que expira já em 8 de agosto. E então, representantes da imprensa perguntaram ao presidente americano se o prazo final para Vladimir Putin concordar com o cessar-fogo ainda está valendo amanhã. Em resposta, Trump respondeu de forma bastante vaga. Citação, isso vai depender dele. Vamos ver o que ele vai dizer. Isso vai depender dele. Trump disse estar desapontado quando lhe perguntaram se havia dado um prazo para Putin. Essa foi toda a sua resposta. Então, ele expira em 8 de agosto, que já é amanhã. Isso ainda está valendo. Ele disse que tudo depende do que Putin vai dizer. Embora eu lembre que, em 6 de agosto, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, falou se os Estados Unidos imporiam sanções secundárias contra a Rússia após o término do prazo que Trump deu a Putin para acabar com a guerra contra a Ucrânia. E, segundo Rubio, Trump deveria tomar uma decisão nas próximas 24 a 36 horas. Como você entende, esse prazo já praticamente expirou. E ontem, Marco Rubio fez a seguinte declaração, cito: muito vai depender de como as negociações vão acontecer. O trabalho que vamos realizar nos próximos dias, tudo vai depender do progresso. E então, no final das contas, o presidente vai tomar uma decisão sobre se ele considera necessário impor sanções ou não, dependendo de como a situação se desenvolver. No geral, há uma sensação de que Trump não vai impor novas sanções em um futuro próximo. E há um receio de que Trump tenha caído novamente nas armadilhas do ditador Putin. Putin está deliberadamente ganhando tempo para que Trump acredite que a Rússia está finalmente conduzindo negociações de boa-fé. Portanto, por hora não é preciso aplicar sanções. Enquanto as negociações estão em andamento, Marco Rubio explicou na primavera que não podemos impor sanções durante as negociações. Assim, Putin faz Trump parecer fraco mais uma vez, porque ele mesmo declarou com firmeza que no dia 8 de agosto a Rússia sentiria dor. Mas agora Trump recua e diz que, enquanto as negociações estiverem em andamento, não haverá sanções. E essas negociações podem durar semanas. E nós sabemos como os russos sabem ganhar tempo, e na primavera eles conseguiram fazer isso. Além disso, Trump declarou que o ditador russo, Vladimir Putin, não precisa se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para ter uma reunião com ele. E aqui está mais uma declaração importante de Trump. Trump foi questionado se é verdade que Putin supostamente precisa primeiro se encontrar com Zelensky antes de se reunir com ele. Não, respondeu o presidente dos Estados Unidos da América. Trump foi questionado novamente. Olha, isso é importante porque Putin rejeitou a ideia de se encontrar com Zelensky pela manhã. E muitos bastidores, inclusive o jornal favorito de Trump, o New York Post, citando funcionários da Casa Branca, disseram que Trump colocou uma condição, que Putin aceitasse primeiro se encontrar com Zelensky e só depois disso ele estaria disposto a se reunir com ele. Trump respondeu: não sei, não ouvi nada sobre isso. Eles querem se encontrar comigo e eu farei tudo o que puder para parar as mortes. No mês passado eles perderam 14 mil pessoas mortas.
Eu não gosto de esperar muito, acho que isso é uma vergonha. Soldados ucranianos e russos estão morrendo. Mas também as pessoas nas cidades atingidas por mísseis estão perdendo de 35 a 40 pessoas. É terrível e muito importante. A questão é que, anteriormente, um representante não identificado da Casa Branca disse em comentários a Político, ao New York Post e ao New York Times que Trump só se encontrará com Putin depois que este se reunir com Zelensky. Ele esclareceu que uma cúpula trilateral Trump, Zelensky e Putin só será possível após as reuniões bilaterais. Aliás, segundo rumores na mídia americana, estão sendo discutidos encontros separados de Trump com Zelensky e Putin. Depois disso, o líder Zelensky planeja passar para a reunião trilateral. O presidente da Ucrânia já declarou várias vezes que está pronto para se encontrar com Putin. Isso já havia sido anunciado em maio. Agora os russos aparecem lá. Olha só que sociedade sem educação. Eles vêm comentar nos meus vídeos e escrevem: é assim mesmo. Zelensky assinou um decreto dizendo que não negocia com Putin. Essa questão já está ultrapassada faz tempo. Zelensky já declarou publicamente várias vezes que está pronto para se encontrar com Putin. Putin, em maio, gritava estar pronto para ir a Istambul para negociações, mas depois, com medo, se escondeu por algum motivo e não quer se encontrar com Zelensky. E eu expliquei em um dos episódios anteriores a lógica de por que Putin tem tanto medo de se encontrar com Zelensky. Porque com Trump dá para enganar, com Trump dá para, desviar o assunto das negociações para outro lado, para o lado das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. E com Trump pode-se tentar impor a própria ideia, os próprios pontos de vista sobre essa guerra, contar para ele sobre as causas desse conflito e assim por diante. Na primavera, Putin conseguia fazer isso. Lembre-se dessas negociações entre americanos e russos em fevereiro, março e, em parte, em abril. Quando Trump estava tão envolvido em toda essa besteira do Putin que ele saía e dizia: ouçam, então não precisamos disso. Não precisamos dos europeus ou da Ucrânia para as negociações, vamos acertar tudo agora com os russos. Ele dizia que assinariam um mega acordo com os russos, que ficariam ricos, Putin quer a paz. E depois tudo isso acabou levando ao Trump dizendo que é o Zelensky quem atrapalha a paz, que é o Zelensky quem não quer o fim da guerra. Agora lembrem-se em que momento a retórica do Trump começou a mudar. Depois que Trump se encontrou com Zelensky, quando Trump começou a conversar com os líderes europeus. Quando Trump foi em junho à cúpula da OTAN e lá discutiu com parceiros e aliados o que realmente está acontecendo. E depois disso, inicialmente surgiu um prazo de 50 dias que foi reduzido para 10 dias, em seguida apareceram tarifas contra a Índia, entre outras medidas subsequentes. E Putin entende perfeitamente que, em uma reunião bilateral com Trump, ele pode continuar enrolando e dizendo: ouça, estamos prontos para a paz, mas precisamos de mais algumas semanas para negociar. Mas se acontecer uma reunião com Zelensky, então Putin vai ter que ou negociar ou se explicar diretamente para Trump. E por que não há acordos? Você já se encontrou com Zelensky, então até agora já deveriam ter trabalhado em algumas posições. Então por quê? Putin, você não é confiável para negociações. Já criaram todas as condições para você conduzir negociações adequadas e você não consegue? É por isso que Putin evita negociações diretas com Zelensky. Mas ele acha que agora é o mais esperto. Ao mesmo tempo, o próprio Putin hoje, 7 de agosto, quando começaram esses rumores de que Trump não vai se encontrar com ele até que ele concorde em se reunir com Zelensky, de repente não descartou um encontro com o presidente ucraniano. Segundo ele, para negociações em nível de líderes, certas condições precisam ser cumpridas, mas isso ainda está longe de acontecer. Começam a enrolar. O Washington Post escreve que o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, pode realizar reuniões separadas com o ditador russo, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, antes de uma possível cúpula trilateral. Supostamente, a possibilidade de reuniões separadas foi discutida durante a conversa de ontem de Trump com líderes europeus. Além disso, o Washington Post escreve que a decisão do assistente do chefe do Kremlin, Yuri Ushakov, de minimizar a importância do encontro trilateral destacou a tensão contínua. Ao mesmo tempo, ambos os lados agora buscam se encontrar com Trump, primeiro levando em conta as vantagens que isso pode trazer. Como expliquei acima, é lamentável que Trump esteja novamente favorecendo Putin. Ao mesmo tempo, o representante especial de Trump, Steve Witkoff, teve uma longa conversa com conselheiros de segurança da Ucrânia e de alguns países da OTAN, em particular Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Finlândia. Mas ainda não conseguiram trabalhar tudo.
e sabe-se que Witkoff, na verdade, transmitiu aos europeus e ucranianos sobre o que ele conversou com Putin, quais condições Putin está colocando, quais condições a Ucrânia está colocando e se é possível encontrar algum ponto em comum. E amanhã, dia 8 de agosto, essas negociações vão continuar. Então ainda não está claro se Trump vai impor já no dia 8 de agosto as sanções e tarifas prometidas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que foi informado pela equipe sobre uma longa e detalhada conversa entre os conselheiros de segurança com participação significativa de pessoas importantes. Isso é importante. Agradeço a todos pelo trabalho e pelo desejo genuíno de evitar mortes e garantir uma paz duradoura. Os conselheiros decidiram continuar a conversa amanhã, pois ainda há muito a discutir. A Ucrânia, como sempre, vai trabalhar de forma produtiva, né? Precisamos de uma paz digna. Aqui eu coloco reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso. Cuidem-se. Até mais.